Boa noite a você conectado aqui na Rádio Web Centro-Sul, você que está pelo nosso site, o nosso amigo da live e você que depois vai ver isso aqui pelo YouTube também, onde vai ser postado, né? Eu quero agradecer a todos que nesse momento estão tirando um tempinho do seu dia para estar aí com a gente, escutando, conversando, né? Fazendo exercer a sua cidadania, fazendo exercer a sua mente também, onde a gente vai estar conversando sobre um monte de situações aqui de Marcelino Ramos, como a nossa proposta de conversar com as mais diversas lideranças aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Primeiramente eu quero dar boa noite ao Rodrigo Beck, né, que hoje nos deu o prazer de estar aqui na nossa rádio para nós estar conversando um pouquinho sobre Marcelino Ramos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vi. Boa noite, ouvintes, aí os internautas que também estão acompanhando a Rádio Centro-Sul. Para mim é um prazer também, Henrique, estar aqui, receber aí esse convite que você fez para a gente aí e dizer que é uma satisfação muito grande e até acompanhar, né? Comecei a me inteirar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo aí, muito bacana, parabéns. Esse é importante, a gente tem que cada um fazer o seu papel na sociedade, vocês estão fazendo o papel de vocês nesse momento também, né? E nós, aí na frente da administração. E é por isso que a gente está aqui hoje para esse dedinho de prosa. Isso aí, né? Vamos ter um 2 dias de prosa, vamos ver o que está acontecendo, o que está rolando. Hoje já foi um pouquinho mais de 2 anos da nova administração, né? Exatamente. O tempo passa, nós querendo ou não, né? Verdade. Então, passa muito rápido. Isso aí. E as demandas vão surgindo, né, Rodrigo? Mas antes de nós começar a conversar já sobre isso, quem é o Rodrigo Beck? Pois é, Henrique. Rodrigo hoje está aí, um cidadão marcelinense, né? Nasci aqui em Marcelino Ramos. Eu já passei da casa dos 50, 51 anos, né? E a gente está aí fazendo um papel importante na sociedade. Eu sempre me envolvi na sociedade, né, Henrique? A gente sempre esteve envolvido com, desde piá, né? A gente trabalhava na Gazeta Turística. Você lembra da Gazeta Turística? A Gazetinha? A Gazetinha, era um jornalzinho aí que o Dr. Vilmar tinha. E aí eu comecei a me inteirar, né, mais nessa questão da sociedade, nas entrevistas, e aí me remetia um pouco ao trabalho que vocês fazem também, né? Era um pouco diferente na época, um trabalho, a gente buscava as entrevistas, fazia, elaborava o jornalzinho, o Vilmar dava uma revisada, e a gente eu toquei 5, 6 anos aquele jornal, né? Então para mim foi um aprendizado de vida também, e aí eu estava estudando também, consegui pagar um pouco da minha faculdade, dos cursos também, né? Da minha faculdade na época. E aí depois a gente começou a se envolver, né, na política, né? Até então eu sempre participei, né, da juventude, a gente tinha uma juventude progressista, sempre meu pai, né, a gente sempre foi envolvido na política também, minha família. E aí a gente formou a juventude na época, era ativo, e na época, nos anos 2000, eu comecei a entrar de cabeça nessa história, né? Meu pai foi candidato a vereador, né? E a gente começou a se envolver com isso. Aí o pai, infelizmente, faleceu lá em 2002. Ele era secretário de turismo, na época do Realto. E aí foi um baque para nós, uma surpresa. O pai tinha 56 anos, né, cara? Então era uma coisa muito chocante para nós todos. E aí o Realdo me convidou para participar do governo. Falou, vem aí, assumir o lugar do teu pai e tal, tá com um projeto bacana aí para fazer, para implantar
o pai tinha iniciado o projeto do Trem das Termas, né? A Maria Fumaça começou lá em 2000, quando ele começou a fazer reuniões ali na região, com Piratuba, com a BPF na época. Então vinha de uma negociação, a estação estava totalmente abandonada naquela época e tal. E eu peguei aquele bonde andando, né? Falei, não, vamos encarar esse desafio aí, vamos tocar adiante esse negócio aí, porque é importante, né? É importante para o município, é importante para a sociedade. Comecei então ali, me envolvendo mais diretamente na política, conseguimos viabilizar o projeto do Trem das Termas, né? Foi em setembro de 2003 nós conseguimos trazer o primeiro passeio do trem para cá, né? Então naquele momento foi muito importante para mim, para minha vida profissional, para minha vida pessoal, porque eu consegui realizar um sonho que meu pai vinha alimentando, né? E era um sonho da sociedade, então foi muito importante para mim naquele momento. E outras ações que fizemos aí enquanto secretário na época. E me envolvi na política no ano seguinte, 2004, me candidatei pela primeira vez, né? Vereador da Juventude Progressista, me elegi tranquilamente, né? E fui... Com a música de campanha que até hoje... Continua 411, Rodrigo Vec, eu vou votar. Até hoje tem a música na cabeça do pessoal, Você sabe, cara, que eu fiz essa música junto com o Vinícius, com meu irmão, né, cara? E a coisa ficou uma balada tão legal assim, a gurizada gostava de cantar, aquilo pegou, foi uma onda bacana, né, cara? Então foi muito bacana isso aí, me elegi vereador com muita tranquilidade, daí mais 2 mandatos subsequentes também. Fiquei 3 mandatos como vereador, né? E no terceiro mandato, assim, Henrique, eu tinha uma convicção que eu tinha que sair da Câmara, eu tinha que dar lugar para outras pessoas. Eu fiz uma campanha assim de trazer jovens para dentro do partido, para que se envolvesse. Você foi um dos guri aí que eu tentei na época trazer, você era muito jovem ainda, né? Mas a gente tentou trazer, tinha um pessoal que a gente gostaria que se envolvesse, para que fosse para a linha de frente e tal, né? Mas a gente sabe que tem muitas dificuldades em tudo isso aí, né? Existe um receio muito grande, existe um medo também, né? Mas enfim, então não consegui trazer ninguém para me substituir naquele momento. Eu falei, Lili, cara, o desafio, né? Uma mulher na Câmara é importante, não tínhamos naquele momento, né? Vai de candidata, vamos lá, bota teu nome à disposição, tenta concorrer e vamos fazer o trabalho que eu sempre venho fazendo, né? Bota o nome para a sociedade te julgar se você é merecedor ou não. Se entende que você é importante dentro de um processo político, as pessoas é que vão julgar isso aí. Hoje não precisa você... muitos falam assim, não tem que ter dinheiro para a campanha. Não tem que ter dinheiro para a campanha. Você tem que ter caráter, você tem que ter proposta, você tem que ser autêntico, né? Quer votar em você, vota. Se não quer, tem outro que vota. Se tem gente que compra voto, beleza. Você faz parte do processo político, é errado, mas tem o certo. Todo mundo sabe escolher o seu caminho, né, Henrique? Exato. O certo e o errado. E aí elegemos a Lili e tal, ela ficou mais 4 anos. E daí ela cumpriu o papel dela como vereadora. E aí, há 2 anos atrás, em 2020, né, nós tínhamos uma intenção, um projeto maior para o município e tal. A gente já vinha de 16 anos de administração petista, eu sempre fui oposição, né? Uma oposição consciente de governo, né? Uma oposição que muitas vezes até fui incompreendido pelos meus companheiros, porque eu ajudava a administração de fato, né? Eu sempre fui uma pessoa que olhava pelo bem comum, sempre olha pelo bem comum. Então eu fui criticado muitas vezes pelos próprios companheiros de partido, por algumas ações na Câmara de Vereadores e tal. A minha própria esposa também teve um desgaste em relação a uma CPI que gostariam de ter criado e tal, não era o momento de ser criado, a gente entendia que não e tal, então isso causa um desgaste, né? E é natural, as pessoas têm que ter posicionamento, né? Eu sempre fui uma pessoa de posicionamento. E aí, em 2020, a gente começou a construir um projeto para pensar o Marcelino, vamos colocar alguém no governo aí para a gente conseguir fazer alguma coisa pelo nosso município, implantar as nossas ideias e tal, um pensamento um pouco diferente
a gente entendia que teria que melhorar e tal, e começamos a fazer um trabalho dentro de partidos, né? Eu acabei sendo coordenador da campanha, né, da coligação, né, pra gente, escolhemos o Delfim como candidato, né, o Goy como vice, e tivemos êxito, né? Foi uma campanha bacana, bonita também. E eu sempre digo o seguinte, Henrique e Vini, e os ouvintes que nos escutam, né? Quando a população quer a mudança, é igual a uma onda, né? Não tem quem segure. Né? A população decide o que ela quer, né? E se ela vê que está errado, ela vai mudar, né? Seja a força que for. Exato, né? Então, naquele momento, a população entendeu desculpa, que era o momento da mudança, e elegemos o Delfim aí. Pô, eu falei, bom, agora fizemos o nosso papel, construímos uma campanha, né? Fui coordenador de campanha, agora eu vou me retirar para continuar cuidando das minhas coisas, eu tenho meus negócios para tocar e tal. Daí o Delfim, não, Rodrigo, você e o Andrigo aí, vem junto aqui já na transição de governo, precisamos que você esteja junto e tal. Eu falei, pois é, colocamos o cara na fogueira, né? Tem que queimar junto, né? Elegemos o cara, como é que não vamos dizer não, né? Falei, não, vamos lá, vamos encarar esse desafio, vamos tentar ajudar. E acabei me tornando secretário de administração. Né? O Andrigo secretário de finanças, nós éramos os coordenadores da campanha. Né? E aí, por vontade, que está lá no coração, né, Henrique, de você poder trabalhar pelo teu município, tentar ajudar, tentar melhorar. E aí isso eu tenho no sangue, né? Então eu acabei sendo secretário, estou secretário hoje, né? E estou tentando fazer o meu melhor possível para o meu município. Esse é o Rodrigo Vec aí, brevemente, um relato breve da minha história aí, né? É isso aí. Como o próprio Fernando Henrique já diz num livro dele, né, Xadrez Internacional, ele diz assim, campanha e mandato é diferente, porque o que foi firmado na campanha tem que ser reafirmado no mandato, né? Porque o ganhar não é tão difícil, porque o ganhar você vai conversando com o outro, você vai para o campo ideológico, você consegue conquistar e depois manter, aí também é uma grande luta. Nós vamos fazer só um bloquinho de música e nós já voltamos aí sim para o nosso bate-papo aí junto com o Rodrigo. Meu amigo, para você que está chegando agora aqui conosco, hoje temos aí Rodrigo Vec dando uma entrevista aqui para a Rádio Web Centro-Sul, né? Todos os demais terão aí, os outros meios de comunicação também terão a oportunidade de fazer o convite, assim como a Rádio Web Centro-Sul fez, né? Então, se porventura alguém falar, mas não foi feita a pergunta, marca você a sua entrevista e faça a pergunta. Aqui nós vamos conduzir do jeito que a gente sempre conduz, aí o nosso bate-papo tranquilo e leve, para que todo mundo possa saber o que está acontecendo. Rodrigo, então, chegou 2020 com várias situações, começo de governo. Eu vou trazer dois assuntos já, porque, né, para tu nos dar a resposta, nós tivemos começo de um governo, né? Então, toda vez que sai um governo que estava e entra outro, tem uma troca, até reorganizar tudo leva tempo, né? E mal você chegar no governo, uma pandemia, né? Como é que foi esse começo de governo e também como é que foi o enfrentamento da pandemia? Um time. Foi início de 21, né? Nós estávamos bem no meio da pandemia, em janeiro de 2021, quando assumimos. Exato, é verdade. A nossa transição de governo foi bem tranquila, né? O Juliano foi um prefeito assim, muito camarada, ele abriu
os livros, né? E a gente teve uma transição muito tranquila e é assim que tem que ser, né? Eu acho que passou a eleição, né, Henrique? Independente de quem ganha ou quem perde, eu acho que quem está na linha de frente tem que ter esse posicionamento como o Juliano teve. Ele abriu as portas, a gente fez várias reuniões, né, para se inteirar de como estava o processo administrativo do município, como é que estavam as contas públicas. E aí começamos o governo em janeiro com uma dificuldade muito grande, pandemia, muitos protocolos na época, né? Mas enfim, pegamos o município com caixa de aproximadamente 70 mil no recursos livres, né? Então era bem pouco em relação ao que, se fôssemos comparar com outros municípios aí da região, né? Tínhamos algumas obras que estavam acontecendo, alguns recursos vinculados para obras que estavam para acontecer, e aí a gente começou a tomar pé da situação, né? E tivemos que fazer alguns cortes importantes aí, que foi assim, até a gente sempre diz, né, que os 2 primeiros anos de governo foi anos difíceis, porque nós tivemos que dizer muito não, né? E até companheiros da gente que tinham uma expectativa muito grande de participar do governo, então a gente não conseguiu viabilizar isso tudo, né? Nós tínhamos essa preocupação com as contas públicas. Por quê? Porque um município saudável, ele consegue investir, né? E consegue investir porque hoje você tem um recurso carimbado. Isso acontece dentro da área da saúde, da educação, né? Hoje você tem que investir no mínimo 15% em saúde e também 25% em educação. São recursos carimbados. Tem recursos aí também vinculados, que são para as folhas de pagamento, recursos para contribuições previdenciárias, enfim, todo aquele recurso que já está separado para manter uma administração pública, né? E aí começam obras e outras atividades que você faz os investimentos dentro do seu município. E as demandas são muito grandes, né? Então, começamos um governo com muita dificuldade, né? Tentando renegociar algumas coisas até com servidores públicos, foi a questão aí do reajuste salarial. Naquele momento tinha uma discussão se podia ou não podia, então teve um desgaste muito grande em relação a isso aí, e a gente sofreu muito com isso, né? Porque o servidor público merece, né? Como qualquer trabalhador, merece o seu reajuste salarial, né? Todo mundo espera por isso, né, Henrique? Quem que não espera por um aumento salarial? Só que naquele momento, em virtude da legislação federal, por causa da pandemia, existia um decreto governamental que não permitia fazer o reajuste salarial. Então, nós pegamos bem naquele momento difícil, nessa transição, acabamos não fazendo acertadamente, não fizemos o reajuste salarial dos servidores, né? E depois, mais tarde, constatou-se que de fato não poderia ter feito, né, naquele momento. Alguns municípios fizeram, então tendo problema até hoje, né? Apontamento pelo tribunal, enfim, então uma série de coisas. Então buscamos a nossa assessoria jurídica para fazer o caminho certo. Então foi um ano bem difícil. Logo no início do ano começamos algumas obras, né, como as calçadas da cidade, que é um recurso do Reis aí que ele conseguiu já no final do ano do mandato do Juliano, e conseguimos implantar ali no início de 2021. Né? Outro fator importante foi a gente tinha que fazer alguma coisa pelo aquele centro de eventos, né? Nós tínhamos um pensamento que aquela obra ficou parada 7, 8 anos lá, estava se deteriorando, então tínhamos aí um recurso também federal, foi conseguido implantar e restaurar, revitalizar aquele, porque ele nunca foi inaugurado, aquele centro de eventos. Sim. Foi investido bastante dinheiro, as administrações passadas tiveram problemas, apontamento de tribunal, problemas com as empreiteiras que acabaram não cumprindo as suas obrigações, e os prefeitos acabaram respondendo por isso, né? Prefeito, engenheiro da época e tal. Então nós conseguimos sanar isso, conseguimos revitalizar o centro de eventos, injetar recursos, né? E entregar aquele patrimônio para a sociedade. Ainda tem problema? Tem problema ainda. Depois podemos até falar sobre isso. Mas como outras obras aí, né? E a gente entregou a obra para a sociedade naquele ano, o calçamento também, né?
tínhamos um recurso aí também para a subida do seminário, para o calçamento, né? Tínhamos recurso ali também para o asfaltamento, várias obras que estavam, algumas em andamento, outras que não tinham sido iniciadas, alguns recursos que estavam sendo já vinculados, outros que nós conquistamos em 2021, que foi muito importante. Esse trabalho assim que o prefeito Vanei tem em busca de recursos, eu vou tirar o chapéu. A gente tem que tirar o chapéu. Por quê? Porque são poucos os prefeitos que são chatos em relação a isso, Henrique. Tu tem que estar batendo na porta, tem que estar pedindo, tem que... Ele foi, o Delfim, ele tem, como todos nós temos defeitos, né? Mas tem muita virtude também. Ele pensa muito, ele pensou muito naquele momento, 2021, que era um momento de transição de governo. 2021 e 2022, nós conquistamos recursos aí que foi na ordem de quase 5 milhões de reais, né? Entre máquinas, equipamentos, dinheiro. E eu digo recursos que não só do MDB ou do PP, mas do PT também, do PTB na época, né? Hoje União Brasil, recursos para Marcelino Ramos, né? Independente do partido, atrás de recursos para investir na nossa cidade. Então acabamos fazendo vários projetos, virou um canteiro de obras, né? Até hoje, né? Aquele asfalto em Coronel Teixeira, né? Que foi ainda não foi inaugurado porque agora falta a sinalização, mas que será inaugurado em breve, que foi concluído agora semana passada, retrasada, né? A última fase dele, né? Que agora só estamos esperando acalmar aquela granilha que fica em cima do asfalto, que ela tem que se dissipar, né? Ela vai limpar com a chuva e com a passagem, né? Alguns ajustes tem que fazer no asfalto. Depois vem a pintura definitiva, a placa de sinalização e sim a inauguração, né? Então que será também a partir do mês de março, acredito eu, que seja em março agora. Então obras que a gente... Nossa, lá em Coronel foi 2 milhões e 300 mil, né? 1 milhão do governo do estado, 1 milhão e 300 da prefeitura, né? Então assim, obras importantes para a sociedade, para a comunidade de Coronel Teixeira que esperava há anos aquela obra, né? Concluímos então a obra da subida do santuário, que era importante também para todo o nosso turismo, para a nossa população. Agora estamos aí no finaleiro aí da obra da Rua Maria Fumaça, que é uma obra também muito importante para nosso turismo, para as pessoas que aportam. Vai ficar um ponto muito bacana lá, Vi. Final da tarde, lugar de tomar um chimarrãozinho, escutar a rádio Centro-Sul, vai ser lá na estação. Exatamente. Né? Vai ser um lugar sensacional, ali um ponto... Vai ser a nossa orla do Guaíba, como é a orla do Guaíba em Porto Alegre, as pessoas vão no final da tarde lá para tomar um chimarrão e ver o cair da tarde. Vai ser ali na estação, vai ser um ponto maravilhoso, assim como é o nosso balneário também, né? Então obras importantes que foram feitas também em 2021, em 2022 e outras que virão aí, né? E a gente tem uma novidade hoje aí para contar para vocês aí. Opa, então você vai receber em primeira mão. Eu estava com o prefeito Vanei até agora há pouquinho no gabinete. A gente às vezes se estende até um pouco mais tarde, é um assunto de jurídico, um assunto de Câmara de Deputados, né? Depois fui na minha mãe tomar um cafezinho lá, que ela estava me esperando com um cafezinho lá, que sabe que amor de mãe é amor de mãe, né? E aí, hoje à tarde recebemos então a confirmação aí do Lazier Martins, senador Lazier Martins, que já não é mais senador. E vocês lembram que ele esteve aqui na campanha, ele era candidato a deputado federal. O senador Lazier Martins, que tem uma afinidade com o Marcelino, porque ele tem uma parente, né, aqui em Marcelino, né? A família, agora me fugiu o nome, mora ali na frente da escola ali, que é a nossa gremista lá, que pinta até a calçada, a dona... Por nome eu não... mas as pessoas sabem, ela tem uma afinidade, um grau de parentesco, são primos, né? Lazier Martins esteve aí na campanha e fez um compromisso com o prefeito. Prefeito, Lazier, nos ajude aí, cara, vamos fazer alguma coisa para o Marcelino, né? Precisamos asfaltar lá a rua Eric Schultz, né? O pessoal tá pedindo asfalto lá, aquele asfalto tá ruim, essa rua aqui, até no bairro Coab e tal. E aí hoje, a grande notícia, nós conseguimos um recurso de 500 mil, tá? Do Lazier Martins e mais 150 mil. Ele conseguiu para nós 650 mil. São dois recursos diferentes, né, para o caixa do município. E agora, com esse valor, nós estamos aí vendo como é que nós vamos gerenciar esse recurso para viabilizar esse tão esperado pavimentação aqui da
Rua Marumbi, Schultz, né? E a gente sabe que o pessoal está sofrendo aí, a gente sofre junto porque a casa do Lucas ali, que é nosso colega de trabalho, alaga, é um problema sério. Então tem a questão da drenagem. E aqui, né, teve uma situação, já estava ruim, depois de troca de cano, piorou. Mais ainda. Inclusive temos uma reunião com a Corsan amanhã para tratar desse assunto aí também, né? Porque assim, a Corsan veio aqui no município, fez algumas obras aí de troca de canos e ficou, alguns pontos ficaram bem críticos, né? E a gente está cobrando deles isso aí, né? Mas a reivindicação dessa rua aí, o pessoal... É a minha rua também, porque praticamente a gente se criou aqui na rua Marumbi aí, né, Henrique? Desde pequenininho aí, minha mãe, meus irmãos, né, meu pai. E é justa a reivindicação da sociedade para a gente pavimentar essa rua também. E a gente pensa vir aqui até em cima daqui da rua Coap, né? Até ali em cima da rua, deixar tudo bonito, né? Porque todo mundo merece ter uma rua bacana, todo mundo quer isso, né? Exato. Uma calçada. Não vamos chegar na calçada. A calçada cada um pode poder fazer a sua ali, tentar melhorar. Mas o município fazendo a rua, dando uma pavimentação, dando uma melhorada, até a autoestima das pessoas fica diferente. E quanto mais asfalto, menos sujeira, porque do jeito que está assim, do jeito que está, exato. Caiu uma gota de água aqui no bairro, pronto, né? Tu já tem que sair de botina lá para fora. É verdade, né? Então assim, ó, todo mundo merece. E tem outras ruas na cidade também, como ali na rua da Cidadã Vicato, tá bem complicada aquela rua também, muito buraco. São praticamente ruas centrais, ruas de grande fluxo de pessoas, né? E que merecem uma atenção especial do poder público, né? Assim como as nossas estradas do interior, né? Nós temos uma preocupação muito grande. Hoje o André Benz está na linha de frente aí da Secretaria de Obras, está substituindo aí interinamente o Alisson, o Negão, né? E fez uma cirurgia no estômago e tal. E o André está fazendo com a equipe ali, os nossos servidores, um belo trabalho também no interior, vem fazendo continuidade do trabalho que o Alisson vinha fazendo. E a gente tem uma preocupação muito grande em relação às nossas estradas, E aí o prefeito fez uma ação também, até hoje, vamos dizer assim, não muito, como é que eu posso dizer para vocês, assim, não muito popular. Ele fez um decreto pensando que nós temos que canalizar energia nas nossas estradas do interior, escoar a produção e ter estrada boa. Nós proibindo as máquinas, o decreto proíbe máquinas públicas em áreas particulares. Então, as máquinas públicas não podem fazer serviços em áreas particulares. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro aqui, eu até dar o nome da pessoa. Hoje de manhã, o Rafael Fetter me pediu, Rodrigo, precisava tirar uma terra lá no meu sítio lá. Eu falei, Rafael, infelizmente existe um decreto, expliquei a situação para ele, né? Até o segundo momento nós não podemos fazer, né? Porque nossas prioridades são as nossas estradas municipais, que precisamos, são muitas estradas municipais que nós temos no nosso município. Nós temos quase 900 quilômetros de estradas municipais, né? Então, de ponta a ponta, do Ligeiro até São Sebastião, né? É muita estrada. Então, se nós não cuidarmos daquilo que é da nossa competência, e a gente acaba fazendo serviço particular, a gente acaba tirando esse maquinário, tirando o próprio servidor, e a gente não consegue viabilizar isso. Então são ações de governo que precisam ser feitas para viabilizar para toda a população, né? Nada impede de você canalizar energia, no próprio decreto diz, em aviários, em empresas que estão fazendo produção, que aí você está falando de geração de emprego e renda, né? Sim. Então nós estamos fazendo também serviços em aviários, de terraplanagem, que é uma lei também que nós criamos, dando gratuidade, 100% de gratuidade nas máquinas no interior. Então já fizemos aviários, já fizemos a terraplanagem para chiqueiros, para próprio compostagem de gado, de criação de suínos também. Ali em São Caetano tem uma empresa aí que está se instalando também para adubo orgânico e tal, né? Então algumas ações dentro dessa área também a gente pode fazer com as nossas máquinas. Mas a gente vai, sabe, Henrique, tem que ainda ter esse problema de não conseguir atender a todos, né? Porque as demandas são muito grandes, né? Mas enfim, pegamos o governo, conseguimos colocar a casa em ordem. Hoje o município em 2022, final de 2022, início de 2023,
Nós temos 2.700.000 reais no caixa livre do município, né? Então, com recursos disponíveis, estamos comprando agora uma carreta para caçamba grande, né? Para poder transportar para os nossos agricultores adubo, brita, enfim, ela vai atender a toda a nossa população. Precisa de brita. A nossa ideia seria britar muitas estradas do interior para deixar em condições boas, né? Essas estradas gerais aí. Vai ter o caminhão grande aí para fazer isso aí, né? Carregar pedra, carregar adubo, enfim, estamos comprando esse caminhão agora. E também uma prancha grande para carregar as nossas máquinas. Ganhamos muitas máquinas, compramos muitas máquinas, né? Hoje o nosso parque de máquinas está mais contemplado com máquinas novas, né? O interior está podendo ter um retorno mais rápido, né? De máquinas que nós conseguimos do Estado e outras que nós compramos com recursos próprios também. Então isso é importante e temos que ter um equipamento para levar essas máquinas, que é essa prancha que vai transportar os nossos maquinários para o interior. Você não pode ir rodando com essa máquina, né? Então máquinas grandes, 22 toneladas, ela é uma PC hidráulica, né? Então não tem como transportar ela se não for com uma prancha adequada. E hoje o município não tem isso, estamos comprando agora. Sim. Recentemente teve um leilão feito também, né? Fizemos um leilão porque nós ganhamos muitos dos recursos da Receita Federal, veículos, pneus, um caminhão grande lá e tal, né? Esse caminhão grande, inclusive, vai transportar essas máquinas, porque é um cavalo, né? Então nós estamos comprando uma carreta para engatar nesse cavalo e puxar essas máquinas. Então algumas coisas nós vamos aproveitar para o município, alguns equipamentos, já estamos aproveitando, outros foram vendidos. Arrecadamos quase 600 mil reais aí no leilão, né? Então, com essa finalidade. Hoje também nós também estamos falando em comprar um veículo para a saúde, uma van, né? Uma proposta aí da Secretaria de Saúde, a Rosane vem trabalhando em cima disso também. Existe uma preocupação muito grande em atender, a demanda é muito grande, Henrique. É impressionante quantas pessoas precisam desse atendimento com um veículo para ir para Erechim. Então, às vezes são 3, 4, 5, 6 carros indo para Erechim. Nós vamos ter essa van com acomodação bacana para levar essas pessoas para Erechim de manhã, voltar, enfim, não precisa tanto carro correndo para cima e para baixo, tanto ônibus, né? Então a gente vai tentar organizar comprando um veículo bacana aí para atender a nossa população. Porque nós temos uma situação, nossa população também é uma população, a maioria dela composta de pessoas de idade, né? Botar esse pessoal de idade num mico escolar que vai é complicado. É ruim. E assim, ó, na verdade, é impressionante, a gente tem falado sobre isso aí, hoje de tarde inclusive, né? As demandas na saúde, Henrique, são muito grandes, né? Então a gente está procurando, a gente tem voltado muito essa atenção especial na saúde. Hoje a gente investe em saúde quase 19%, investimos no ano passado. Você veja, a lei nos diz que nós temos que investir 15%, investimos 19%. Em educação diz que tem que investir 25%, nós investimos 27%. Você falou de educação, vamos tocar nesse assunto, porque nós tivemos agora esse ano aí uma junção dos colégios, né? E vamos jogar um pouquinho de luz. O que aconteceu nesse movimento? Nós tínhamos ali o colégio lá, o Rui Barbosa, né? Há tempos já ali, bem estabelecido com uma estrutura, né? O que aconteceu que houve essa migração? O que está acontecendo? Educação. Tá, podemos falar um pouquinho de educação. Desde quando nós assumimos, Henrique, é importante que as pessoas saibam disso, uma preocupação muito grande com a educação dos nossos jovens, dos nossos alunos, né, na rede municipal. Algumas ações tivemos que fazer muito antipáticas também, né, como é o caso do fechamento da escola de Suzana e lá em São Sebastião Coronel. Sim. Fizemos reunião com a sociedade, explicamos o porquê desses projetos, né? Colocamos para eles, porque o que acontece? É ruim você fechar uma escola. E impopular. É negativo, impopular, totalmente impopular. São Sebastião, por exemplo, lá o seu Leontino Cola, lá, uma pessoa muito querida por nós, amigo, né? O seu Leontino Cola, ele dizia, por favor, não fechem a escola, né? Aí você veja, amigo da gente vindo pedir isso, né? É um líder comunitário lá, né? Fechamos a escola. Por que isso? Porque a reestruturação, Henrique, da escola municipal,
a gente tem que pensar, a primeira coisa, a qualidade de ensino dos nossos alunos. Esse é o primeiro passo, né? Como é que esse aluno está se comportando dentro da sala de aula? Você imagina, Vi, você tem dentro de uma sala de aula, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano, com uma professora dentro de uma sala de aula. Não existe no mundo uma criança que vai aprender plenamente uma matéria ou aprender plenamente o que ela devia aprender naquele ano que ele teria que estar estudando, primeiro ano, segundo ano, terceiro, sabe? Então isso acontecia nas escolas aí em São Sebastião e Suzana, né? Seriam as classes muito seriadas. Então isso a gente cortamos na carne, mas fizemos essa mudança, levamos essas pessoas, esses alunos para a escola Dom Pedro em Coronel e esse pessoal da Rui Barbosa, de Suzana para Coronel também. Num primeiro momento, um impacto negativo, críticas, né? Até teve até situações de Ministério Público, audiência com o Ministério Público, que é natural. É natural, eu quero o meu filho mais próximo de mim. Hoje minha filha estuda fora. E a gente sofre isso porque eu tinha ela todo dia dentro de casa, né? Hoje ela fica a semana inteira fora. Eu não gostaria que acontecesse isso, mas é pelo bem dela, é pelo estudo, né? Então ela está estudando fora. E os pais, a mesma coisa, eles tinham um aluno do lado ali, terminava a aula, pegava, né? A própria movimentação dentro da comunidade, aquela vida que dá a escola na comunidade. Mas, por outro lado, hoje a gente está tendo esse reflexo no aprendizado do aluno, né? Hoje já tem pais que vêm agradecer, olha, eu estava errado, né? Eu estava errado naquele momento que eu queria que tirasse o meu aluno, que fechasse a escola. Eu não queria e hoje eu vejo que tinha que ter acontecido isso antes, porque hoje eles estão dando um reflexo diferente dentro de casa. O aprendizado desses alunos, a qualidade de ensino é outro padrão, né? Então isso aconteceu em Suzana, aconteceu lá em São Sebastião, em Coronel. Aqui na cidade aconteceu o seguinte, nós tínhamos uma preocupação que já essa municipalização da rede de ensino estadual, Henrique, não é um assunto novo. E não é de hoje. Não é um assunto de hoje, ele já vem, como na própria reunião lá, não sei se vocês acompanharam, mas muitos que nos ouvem aí podem acompanhar, essa discussão já vinha de anos, né? E vai ser uma tendência. Toda a rede estadual, ela vai passar a ser rede municipal. Nós não vamos ter mais alunos da rede de estado. O estado tem fechado todas as escolas praticamente. Possivelmente, e tudo indica, que a escola de Suzana lá, que ainda é uma escola estadual, ela vai ser fechada mais cedo ou mais tarde. O estado ainda mantém uma unidade de Suzana. Mas em todos os municípios aqui da região, do estado, o estado está enxugando, eles estão passando para os municípios. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Mas o lado positivo é que a gente tem maior gerenciamento entre esses alunos, dando maior qualificação para os nossos professores, né? Tendo mais recursos para investir na educação, tendo mais alunos de perto. A escola pública, tanto estadual quanto municipal, elas são de ótima qualidade. Nós não podemos aqui dizer, você estudou aqui no Instituto, né? Você estudou, sabe quanto foi bom o teu ensino aqui, né? E a gente quer continuar mantendo esse nível de ensino com os nossos professores estadual, participando da rede municipal e dando qualificação ainda maior para a nossa rede municipal, com os professores e tal, para refletir no ensino das nossas crianças. Pois bem, a escola lá, Rui Barbosa, ela começou a apresentar alguns problemas estruturantes. Ela foi reformada aí há 4 anos atrás, mas já apresentava algumas situações assim, algumas mais graves, outras, né, menos graves, mas teria que ter um investimento de recurso naquela escola para deixá-la totalmente em dia. O que aconteceu? Surgiu então a possibilidade, a ideia de transformar o Instituto de Educação também na rede municipal. Como acontece essa tendência, a própria direção da escola, né, a Avenida até disse na reunião lá, que isso é uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A escola estava de portas abertas, enfim, é o que aconteceu. Houve essa mudança, foi uma mudança assim um pouco atropelada, porque isso aconteceu no final do ano passado, né? Tivemos que mandar a lei para a Câmara e tal, fazer o convênio com o Estado,
né, até você fazer toda essa parte burocrática, readequar a escola para atender os alunos da rede municipal, integrada com aquele pessoal da rede estadual que ainda está ali, né, professores, alunos, enfim, é toda uma confusão bastante grande, né, e que a Jaqueline encarou com um grande desafio essa mudança, né, e nós abraçamos essa causa junto, ajudamos, e hoje está aí uma realidade, né, reformamos as salas de aula, colocamos estrutura na escola, né, refeitório novo, agora a gente está terminando lá de fazer a área de serviço, banheiros e tal, para atender toda essa ala da rede municipal que está se adequando com a rede estadual, né, e está trabalhando de forma integrada, né. Até conversei com o João agora, meu sobrinho, antes de vir para cá. E daí, João, como é que está a sala de aula lá? Como é que está bacana lá? Como é que estão os novos colegas? Nossa, nossa escola duplicou de gente, tá bacana, tem muita gente e tal. Então, assim, ó, tu sente no aluno também que tá indo bacana, tá indo bem, né? Eu acho que, vamos ver como é que vai a adequação, mas pelo que a gente tem sentido, assim, tá indo bem. Vamos torcer para que isso cada vez melhore mais, essa integração entre rede municipal e estadual, professores e alunos, né, cada vez melhor ainda mais, e a gente tem que trabalhar junto, integrado, né, aquela história lá, sabe, Henrique, existia uma história antiga aqui, os alunos do subúrbio e os alunos do colegião, né, existia essa analogia, essa separação, né, você estuda onde? Eu estudo no subúrbio, eu estudo no colegião, tá, existia até um pouco de... Até o coleginho e o colegião. Coleginho e colegião, né? Então hoje não existe mais isso. Coleginho não existe mais, é tudo colegião, as pessoas são todos iguais, são todos alunos iguais, de famílias assim. Sim. Somos todos iguais numa sociedade que vive unida. E por conta da situação que agora aconteceu uma coisa que já estava muito mais prevista, né? Que toda a rede de nono ano para baixo já estava com o município, né? Exato. Então, vindo aqui para cá, dá uma revitalizada enorme numa grande estrutura que nós temos que faz anos que estava, né? Tava complicado. Estava parada ali, né? Muito ociosa. Exato, né? Porque ela pensa uma escola que tinha 1000 alunos, né? Chegou a ter bem mais de 1000 alunos. De repente, ela ficou com 250, né? Tendo o noturno fechado. Problemas da tarde, de manter até o turno da tarde, né? Exatamente. A gente sabe que, assim, quando você investe em recurso público, né, Henrique? Quando você está na gestão, você tem que ter uma cautela muito grande, você tem que pensar 2 vezes antes de investir o recurso público. Então, assim, a gente tendo uma escola bacana aqui, um instituto que estava indo bem, né? Uma estrutura muito bacana. Daqui a pouco reinvestir recurso lá na Rua Barbosa, sabendo que aqui vai acabar se tornando nosso também, que é um programa estadual. Então você tem que ter coragem em algum momento de romper alguns paradigmas, né? E ter coragem de fazer as coisas. Coragem de fechar uma escola em Suzano, coragem de fechar uma escola em Coronel Teixeira, São Sebastião, coragem de fechar o coleginho, até porque tinha muita gente que não queria que fechasse, né? E é uma coisa natural, toda a mudança, ela gera um desconforto pra gente, né? Toda mudança, a tua família resolveu mudar de cidade. Cara, dá um transtorno isso aí. A Vi tem os amigos dela, tu tem os teus, sabe? O teu pai e tua mãe também tem uma outra relação de amizade. Mas vocês têm que mudar por algum motivo. É pelo melhor, vocês não vão mudar para o pior. Entende? Então isso acontece na sociedade também. E nas escolas foi um impacto muito grande para a administração pública. Coragem de fazer, o prefeito Delfim e o Guai tiveram, né? A administração pública, nós todos os secretários ajudamos e vamos colher. Eu tenho certeza, Henrique, eu tenho certeza absoluta, como já está acontecendo lá em São Sebastião, das pessoas entenderem que era o melhor para todos, para a sociedade. Isso que é o importante, principalmente a qualidade de ensino dos nossos alunos, né? Tendo uma escola de qualidade, educação de qualidade, professor tranquilo lá, fazendo os seus cursos, se aperfeiçoando, né? Apesar de que tem alguns que não estão muito contentes, porque nós mexemos com o salário dos professores também. Também, né? Tem isso que nós ia conversar. Tem os salários dos professores que nós tivemos que mexer, Henrique. Até vocês e a Margaret Thatcher, né? Eu me coloco, aí que tá, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né?
E sempre, eu sei que é difícil isso, Henrique, é muito difícil você mexer, principalmente no bolso das pessoas, né? Exato. Cara, isso é sagrado. não tem, sabe, qual gestor que gostaria de fazer isso que nós fizemos? De coragem de fazer aquilo que nós fizemos. Nós tínhamos um plano de carreira do magistério, que era de 2015, que ele começou a ser insustentável financeiramente para pagar os nossos professores. Nós tivemos agora, no final do ano de 2022, dificuldade para pagar o 13º dos professores. E nós estávamos no limite. E se nós não mexêssemos com o plano de carreira do magistério, nós não íamos conseguir viabilizar isso no futuro. Os professores, nós tivemos que entrar num acordo, foi uma discussão muito calorosa, os vereadores, até que conseguimos encontrar um caminho que a gente entende que não é perfeito para os professores, mas que também não deixou eles tão mal, até porque nós enquadramos dentro de uma realidade regional, uma realidade que vinha de um plano de carreira regional, de uma média regional, que o nosso era muito fora do contexto, Então, isso causa um impacto negativo perante os professores. Mas os nossos queridos professores, a minha esposa é professora, a minha mãe é professora, e a gente sabe o quanto isso é difícil impactar nas famílias, esse valor de salário. Henrique, hoje a gente está fazendo uma ação difícil, fizemos uma ação, passamos um projeto na lei na Câmara, foi aprovado e tal, não reduziu, os professores não deixam de ganhar, ele não reduziu o salário do professor, Sim. Ele só não deixa de ter aquele avanço que estava programado dentro do plano de carreira do magistério. Isso é importante frisar, ele não reduz o salário, ele só não vai ter mais aquele avanço progressivo que ele tinha dentro do plano de carreira, que é um pouco mais complicado, falando de números aqui, tá? Direito adquirido é direito adquirido. Exato. Mas os novos professores que vão entrando, aqueles de contrato e aqueles que vão vir para o concurso público, já vão entrar num novo projeto dentro de um plano de carreira novo, e sustentável para o futuro. Isso acontece na administração pública, tem que ter coragem de fazer. É uma atitude desagradável, e uma atitude antipática, de comprar briga, de comprar muita briga, como foi o caso dos aposentados, Henrique. Os aposentados, quando nós entramos em 21, existia uma determinação do Supremo Tribunal Federal que tem que desligar todos os aposentados do município, da rede. Isso no país inteiro, não era só Marcelino, no país inteiro. Nós começamos a discutir isso, mandar avisar. Olha, isso foi em julho de 2021. Nós desligamos nossos aposentados em janeiro ou fevereiro de 22, do ano passado. Mas tivemos que desligar 20 e poucas pessoas. Quer dizer, não é adequar a legislação. E como é difícil para o cara que é aposentado, que tem aquela renda extra, quem que me desligou? Foi o prefeito Delfim, foi a administração Delfim e Gói. Isso é difícil, é uma atitude antipática. Porém, é adequar a lei. Quem não fez isso foi apontado pelo Tribunal de Contas e corre o risco. Quer dizer, hoje todo mundo já desligou, Todo mundo já desligou. Uns mais cedo, quando logo que a lei começou em junho, que começou muitos municípios desligaram. Nós esperamos ainda 6 ou 7 meses para desligar os nossos. Até porque existia esse planejamento das famílias também para poder, vai reduzir bastante o salário. Mas quem não fez está tendo que responder perante o Tribunal de Contas. Atitudes totalmente para um governo antipáticas, amigos da gente, tendo que desligar gente boa, gente da administração que estava atendendo, servidores que estavam ali nos ajudando muito e tivemos que romper. Mas são ações administrativas, são ações necessárias. Adequar a legislação, pensar num todo, não numa categoria, não pensar só nos professores, pensar em toda a rede escolar, pensar nos estudantes do transporte escolar. Aquele adesivo que eu vejo ali, eu quero transporte público, Eu também quero meu transporte público. Eu acho que todos nós merecemos, os estudantes merecem, Henrique. Essa é uma discussão que nós temos que ter. Hoje eu estou falando aqui de assuntos bem espinhosos, mas é importante para a administração. É importante deixar claro, e essa discussão tem que haver na sociedade. Sim. As pessoas têm que entender o que acontece. Nós começamos a discutir isso com a sociedade, com os alunos. Você estava naquela reunião da Câmara?
Aquela não, aquela nós estava no pega. Estava no pega lá. Deu uma discussão feia com os alunos lá, né? Com os universitários. A ideia do governo não é deixar de repassar recursos, né? O mesmo recurso que a gente usa hoje para o transporte escolar seria repassado para os alunos. Essa ainda é uma ideia que está em discussão, né? Ela não está totalmente descartada. Nós estamos querendo construir junto com os alunos essa proposta, né? Isso é uma discussão que a gente... Tanto é que você mesmo colocou no teu site que o prefeito e o vice-prefeito na época garantiria o transporte escolar. E garantimos, estamos fazendo o transporte escolar, né? Não parou o transporte, o micro está pegando o pessoal, levando para os universitários, do curso técnico também, de técnico de agropecuária e técnico agrícola também estão levando, né? De enfermagem que tem o pessoal, né? Então nós não paramos, né? Porém, nós temos que discutir isso. Por que a gente diz isso? Porque existe uma questão de segurança para esses nossos alunos, né? Hoje, você vai para Erechim de ônibus à noite, você não tem um seguro. A prefeitura não tem essa possibilidade de fazer o seguro para o aluno. Por uma empresa privada, você consegue fazer um seguro de vida, né? Outra questão, não é só os universitários que querem o transporte gratuito. Nós temos gente hoje, 4 ou 5 alunos, que querem estudar em Concórdia, que tem aula em Concórdia, que são de Coronel Teixeira. Os alunos de Coronel Teixeira não merecem a mesma atenção dos universitários aqui de Marcelino da Sete? Merecem. Então essa é a discussão. Nós temos alunos que vão de manhã, tem alunos que vão de tarde, tem alunos que vão na segunda de manhã e voltam na sexta de tarde, tem alunos que vão todas as noites, tem alunos que vão 2, 3 vezes por noite. Então assim, essa é uma preocupação que nós temos que olhar para todos. Então é isso, pensando nisso, que a gente entende que teria que ter uma associação desses alunos que precisam do transporte escolar, tanto aqui dos universitários, como do técnico agrícola, como os que estudam lá em Coronel, e a gente repassar um recurso para essa associação distribui esse recurso. E eu entendo, assim, Henrique, eu sei o quanto é difícil você cortar 100%, não precisar puxar nem um pila do bolso para estudar. Cara, seria perfeito se nós tivéssemos condições financeiras no município para bancar tudo isso. Mas nós não temos para todo mundo. Você não consegue viabilizar isso para todos, entende? Então, daqui a pouco, os alunos vão ter que puxar uma parcela do seu salário, do seu esforço da família para complementar isso, mas para ter um transporte, para continuar tendo um transporte para os universitários, para aqueles que estão lá em Coronel Teixeira, para aqueles que estão em outras situações que precisam do transporte, e não é só o transporte noturno. Então essa é a concepção que a administração quer discutir com a sociedade, com os alunos especialmente, e tentar encontrar um caminho o mais viável possível. Na minha época, eu falei da Gazeta Turística, né? Sim. Fiz a faculdade com a Gazeta Turística. Na época nós pagávamos 70% do valor do transporte público e 30% a prefeitura ajudava na época. Depois ela conseguiu aumentar um pouquinho mais e tal, num período lá, foi 50%, 50% e tal. Mas nós tínhamos uma associação que se mantinha financeiramente, e nós vendíamos as nossas passagens, porque nós contratávamos um ônibus e vendíamos as passagens para o pessoal de viadutos. Então acabava que a associação se mantinha com muita qualidade e todo mundo foi beneficiado. Então, daqui a pouco é um caminho, é uma situação. Nós estamos vendo os orçamentos, os alunos estão trazendo os orçamentos do transporte, nós vamos fazer uma reunião nos próximos dias aí também, para tentar avançar nessa situação, né? Mas o prefeito, tanto o Delfim quanto o Goi, garantiram, vamos continuar mantendo o transporte para os universitários, vamos levar o pessoal do técnico também, que é importante levar. É importante que a gente mantenha esses jovens aqui no município. Enquanto não se constrói um caminho ideal para todos, né? Se mantém o que nós temos, né? Não pode parar. Exato, parar não pode parar. Então, porque a gente tem uma situação, Marcelino tem uma situação, Rodrigo, que é assim: se os universitários hoje depender do ônibus de linha, não tem como ir nem como voltar. Não tem. Porque nós temos um problema. O ônibus de linha de Marcelino, por conta da baixa demanda, tem um às 6 da tarde que volta acho que às 9. Isso é lamentável, né? Isso a gente discutiu com a empresa aqui, cobramos dele,
deles fortemente isso aí, mas a gente sabe. Mas tudo bate no financeiro. Como é uma empresa privada, né? Assim como a internet. Nós queremos que tenha internet lá em Volta Grande. Mas o poder público não pode ir lá colocar a internet em Volta Grande, porque tem que botar a empresa. Nós estamos dando todo o suporte possível para a empresa se instalar lá. Existe são vários assuntos, vão pipocando, né? Mas a internet, a empresa está disponível, está se prontificando no projeto dela, dentro de um planejamento da empresa, de colocar a internet em todos os pontos do interior, né? Em algum momento vai chegar lá em Volta Grande, assim, tem outros pontos que não tem no município. Mas é uma questão de iniciativa privada, é uma questão de receita, tem que se autossustentar, tem que ser viável. A Praia Bonita está nessa, né? Então, como não tem muito fluxo não tem demanda, né? Não tem demanda, eles acabam tirando do bolso para bancar. E quem sofre com isso é a população. Mas nós estamos cobrando, estamos vendo algum convênio. E a gente consegue compreender. É possível você compreender. A gente fica triste se você não acontecer o transporte como a gente gostaria que fosse. Mas a gente também tem que se... Aquilo, né, Henrique? Sempre se colocar no lugar do outro. Olhar do outro lado. Poxa vida, não está fácil para a empresa também manter, ela não tem fluxo de passageiros. Exatamente. O custo é alto, é transporte, é pneu, é combustível, é motorista. Cara, é difícil, bicho. Então hoje, voltando àquele assunto dos universitários, se dependesse de linha, fica totalmente inviabilizado. Não né? inviabiliza. Então tem que ser construído. A Praia Bonita, tanto a Praia Bonita, eu acho que já fizeram uma cotação com eles também, quanto a própria empresa que tem aqui em Marcelino, o Roberto Tour, eu acho que já apresentaram propostas também e tal, né? Tem que ver o que é viável, tem que construir junto isso aí. E tem que os ser alunos continuem aqui, estudando aqui, voltando para casa, ficando perto dos seus pais, dos seus amigos. E tem que ser um projeto de muito diálogo, né, Rodrigo? Sustentável. Exato, e com muita conversa. Né? Tem que ter diálogo dos dois lados para conseguir se entender. Tem que entrar num consenso. O que não pode, Henrique, é alguns aproveitadores se tirar da situação, né, e querer fazer política com isso, ou denegrir a imagem do prefeito, ou começar a achar coisinha. Cara, nós temos que ter responsabilidade nas nossas discussões. Exato. Pô, vamos focar no assunto que é o cerne da questão. Como que podemos resolver? Ah, porque o prefeito estava lá e o celular tocou, ele foi um desrespeito, atendeu o celular. Cara, o prefeito, nós estávamos numa reunião com os agricultores anteontem, que eu estava aqui, era para nós irmos aqui na quarta-feira, eu era para mim vir aqui... Na quarta, né? Na terça. Na terça-feira de noite, nós tivemos uma reunião com os agricultores. Porque nós estamos tentando revitalizar ou fortalecer as nossas associações de agricultores do interior para a gente poder passar veículos, equipamentos, maquinários, para que a gente consiga fazer com que o município de Viadutos, por exemplo, há mais de 10 anos, já faz 12 anos, eles têm fortalecido as nossas associações do interior. Funciona muito bem, de forma integrada entre elas, a prefeitura repassa o maquinário e os caras estão trabalhando bem, sabe? E a coisa está fluindo, estão conseguindo atender. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de atender os nossos produtores quando tem a demanda da safra para fazer a silagem. Cara, nós temos que deslocar uma máquina no município, um funcionário, entendeu? É muito oneroso. E não dá conta. E não dá conta de tudo. Então essas são as dificuldades que nós temos. Mas eu falei disso agora, dos agricultores, porque o prefeito estava lá falando para os agricultores e toca o telefone dele. E ele olhou no telefone e falou: pessoal, me desculpe, é o superintendente lá de Brasília ligando para ele, era 8 horas da noite. Como é que ele não vai atender o telefone? Então assim, ó, tem coisa. Daí aconteceu isso na reunião lá dos universitários. Sim. Daí já foi um desrespeito e tal. Então tem gente que se aproveita disso, né? Distorcem a situação, acabam criando uma confusão na cabeça das pessoas, acabam levando uma imagem ruim para a sociedade, que não é aquele pensamento do governo. O governo nunca pensou em parar o transporte público. Aquele adesivo não precisava nem ter sido feito. Aquele adesivo eu podia colocar no meu carro, porque eu também fui universitário, eu sei o quanto é importante isso. Né? Mas é natural, isso faz parte da sociedade, né? É importante o movimento social, é importante a manifestação popular, é importante ir lá cobrar do Rodrigo, cobrar do prefeito. Nós somos gestão hoje. Daqui 2 anos não somos mais. Mas é nossa responsabilidade hoje construir junto com a sociedade um futuro melhor para todos, não individualmente.
E esse governo não faz gestão para indivíduo, faz gestão para uma coletividade. Isso é muito importante. Por isso que nós arrumamos muitas briguinhas aí, viu? Dá. A SAMU! Vamos falar da SAMU aqui? Vamos, é isso que estava no nosso tópico. A gente já conversou sobre os universitários, temos aí o adesivo, né? A gente precisa construir um caminho, né? A partir disso a gente vai conversar qual caminho é possível, tendo civilidade na conversa, né? Vamos conversar sobre a SAMU, por quê? Porque aqui no bairro, né, se passou aí o pessoal pegando abaixo-assinado e tudo mais, e chega a seguinte notícia para dona Lourdes, né? O prefeito, a minha avó. A tua avó. A avó que é a avó Lourdes. Isso. Dona Lourdes chega assim, ó. O projeto é Delfim quer tirar a SAMU. Chegamos em casa, esse é Henrique, ó, não sabe da nova, né? O prefeito quer tirar a SAMU. Eu falei, bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos conversar com alguém. Vamos tentar não tirar, né? Exato, vamos tentar deixar aí. Vamos conversar com o pessoal que entenda mais do que a gente. E aí, Rodrigo, SAMU, qual que é a briga Lourdes, que vocês foram pegar? A dona Lourdes, como é que ela tá? 90 anos, firme e forte. Firme e forte. 97. 97. Não, fala isso. Não, verdade? Não, 97 anos, olha só. Você é quase eu me lembro da dona Lourdes. 90. Sempre trabalhando, sabe? Ela vinha, aquele tranquinho dela meio manco ali, passava na frente de casa, ela era pequenininha, ela já tinha uma certa idade, né? Querida da dona Lourdes. A minha mãe, eu cheguei na casa da minha mãe para almoçar, de vez em quando eu vou lá pegar uma boia, de vez em quando, né? A gente faz isso na casa da sogra também, né? A minha sogra me quer bem. Ela me trata bem, nossa senhora. E a minha mãe... Mãe é mãe. Vem cá, me conta uma coisa aqui. Que negócio é esse de tirar a SAMU? Me cobrou também. A SAMU é o seguinte, Henrique. É muito pelo contrário. Não, pena que não chegou essa lista para nós lá, esse abaixo-assinado, porque eu acho que alguém desvia, eles passam lá da prefeitura e desviam lá para nós não assinar, porque eu também quero assinar esse abaixo-assinado da SAMU. Eu também quero assinar o abaixo-assinado da SAMU. Mas não chegou para mim esse papel? Esse papel aí, eu sei que passou o abaixo-assinado. Nós vamos te encaminhar, vamos achar quem é o responsável. Assim, Henrique, ó, nós não queremos fechar o SAMU, nós queremos melhorar o atendimento da SAMU. É muito claro isso. Jamais. É a mesma coisa daquela... Lembra da história que eu contei lá de Coronel Teixeira, lá da escola? Sim. Ah, vamos fechar a escola. Tá? Sim, vamos fechar a escola, mas por um bem maior. Por que nós vamos fechar a escola? Para dar qualidade de atendimento para nossas crianças. A SAMU é a mesma coisa. O que acontece com a SAMU hoje? A SAMU faz um bom atendimento, sem sombra de dúvida, mas não é perfeito. Tem muito a melhorar. São Sebastião não consegue atendimento do SAMU. Estreito não consegue atendimento do SAMU. Nós temos que melhorar o atendimento do SAMU. E não precisa se chamar SAMU. Tem que ser ambulância cidadã. A ambulância do município que vai prestar o serviço 24 horas por dia, que vai ter os mesmos servidores atendendo, né? Se não os mesmos motoristas da saúde, né? Atendendo a população de igual para igual. Não precisa ter a sede lá embaixo para ter SAMU. Ambulância nós vamos ter. A mesma ambulância, inclusive, não sai a ambulância, vai ser a mesma ambulância. As mesmas pessoas que hoje prestam serviço na SAMU, tanto o motorista quanto o enfermeiro, vão estar prestando atendimento 24 horas para toda a população. De ponta a ponta do município. Não excluindo lá a linha Estreito, ou lá em São Sebastião, que quando ligam para a SAMU, lá em Santa Catarina eles não conseguem atendimento. Nós temos um problema sério da SAMU que nunca foi resolvido. Você liga para a SAMU, você não consegue... Se você não disser que a pessoa está morrendo, cara, eles não... É difícil eles atender. Você tem que dizer, olha, aqui não. Aqui você vai levantar o telefone, vai ter o plantonista lá 24 horas por dia e vai atender de ponta a ponta o município. Outro detalhe. Hoje, quando você pega a SAMU, o Henrique, infelizmente, está passando mal aqui. Henrique, vamos fazer uma massagem cardíaca, né? Se a gente conseguir aí, chama a SAMU. Tu vai começar a tentar ligar para a SAMU e eu estou aqui te atendendo. Vai chegar a SAMU aqui, tá? Vai ter um atendimento rápido, eu tenho certeza absoluta. Vai te levar para o hospital mais próximo. E volta para a base.
porque ela não está autorizada a pegar a mesma ambulância e levar você para Erechim. Isso está errado. Você tem que pegar o atendimento SAMU com a mesma ambulância, com o mesmo motorista, com o mesmo enfermeiro e ir direto para Erechim, se for o caso. Passa no hospital, o médico dá uma... tem que levar para Erechim, não precisa estar trocando de ambulância. Nós temos ambulância 24 horas por dia no município. Hoje, se você ligar, tem um plantonista na ambulância no município. A SAMU não vai acabar, ela vai melhorar. E talvez não seja o nome SAMU. E também não seja o mesmo número que você vai ligar. Vai ser o plantonista da ambulância municipal, a ambulância cidadã. Então essa é uma alternativa que nós estamos construindo. Sim. Tá? Inclusive a semana que vem, nos próximos dias, vai ter uma reunião também com o hospital. Nós estamos pensando também que a SAMU possa ficar, a própria SAMU no modo como está, na base do hospital. Existe também essa possibilidade, nós estamos vendo várias possibilidades. Agora jamais, Henrique, jamais você retroceder no atendimento para a população. Pelo contrário, hoje nós temos um atendimento de excelência na saúde no nosso município. Uhum. É muito difícil uma pessoa que reclame por causa da saúde do nosso município. Seja por medicamento, seja por atendimento, seja pelos nossos servidores, né? Seja pela nossa secretária, todo mundo, 24 horas, está atendendo bem, entendeu? Nós não temos problema na saúde do nosso município. Algum caso pontual, talvez aconteça, como acontece em toda situação, acontece na educação, acontece comigo lá na administração, acontece com o Nico lá na assistência social, acontece problemas pontuais. Porém, nós não podemos retroceder, nós temos que sempre melhorar e olhar para o atendimento da nossa população. E saúde é primordial neste governo. Nós melhoramos a saúde da nossa população, o atendimento da saúde da nossa população. Estamos agora mudando uma legislação por causa do farmacêutico, que nós não conseguimos, nós abrimos vários processos seletivos para contratar farmacêutico, para botar lá no atendimento, que envolve remédio, envolve situações que o Estado cobra, questões técnicas do próprio profissional que tem que estar aí. Nós não conseguimos contratar porque o salário é mais baixo daqui a região. Nós estamos modificando a lei, vamos mandar para a Câmara na próxima sessão, melhorando o salário do farmacêutico para poder tentar contratar um farmacêutico para atender o nosso município, nossa população. Então essas coisas a gente está sempre procurando melhorar, uma preocupação muito grande da Rosânia, do prefeito, da gente melhorar, cada vez melhorar mais a saúde do nosso município. E a SAMU, para encerrar, ela não vai fechar, ela vai melhorar. Eu tenho certeza que a SAMU vai ser um atendimento muito melhor do que ela é hoje. São perfeitos. Hoje os profissionais lá são excelentes, as enfermeiras... É que tem uma burocracia deles mesmo, né? A burocracia da SAMU, a estrutura da SAMU. Né? A SAMU, quando foi pensado, foi pensado em cidades grandes. Não estão tendo mais SAMU. Estão fechando as SAMUs, a unidade SAMU. Não existe, são poucos os municípios que ainda têm. Né? Então por quê? Porque melhoraram o atendimento SAMU. Formaram a ambulância municipal, a ambulância cidadã, o atendimento dentro do posto de saúde. O atendimento da SAMU é 24 horas e vai continuar tendo melhorado. Isso aí. Antes de nós encerrar aqui, nós temos aí, já passamos do horário, né? Passou do conversando. Horário? Não falei muita coisa ainda. Pouca coisa, né? Vou ter que voltar aqui. Vai ter que voltar, porque vocês compraram, em 2 anos vocês compraram bastante briga, né? Meu Deus do céu, foram 2 anos bem difíceis, assim, a gente faz uma avaliação, né, e a gente está aqui para isso hoje, né. Eu disse para você, Henrique, que eu tenho evitado de ir na rádio, até por causa das polêmicas, a gente está muito... Mas eu vou começar a voltar às redes sociais, aos meios de comunicação, rádios que a gente é convidado, eu não estava indo já justamente para deixar a coisa se acomodar. Você está sendo o primeiro aqui, a Rádio Centro-Sul, a web aqui está tendo privilégio aí, eu agradeço o teu convite, parabenizo mais uma vez de vir aqui falar um pouco, para entender um pouco do governo, falando igual para igual, de cidadão para cidadão, né? E fazer com que as pessoas entendam, às vezes as polêmicas são criadas, né? Como a dona Lourdes falou para você, vamos fechar essa SAMU, não é isso, eu expliquei para minha mãe, falou, não, mas então meu filho, você tem que explicar para a população, as pessoas estão entendendo errado, tem abaixo assinado. Eu falei, calma mãe, tudo vai se resolver. Quando nós fizermos errado, nós vamos pagar pelo erro. O que nós não podemos fazer é prejudicar a população. Se nós estamos tomando uma atitude um pouco antipática,
é pelo bem maior de todos. E isso está acontecendo nesse governo, Henrique. É um pensamento do prefeito. Olha, pessoal, doa a quem doer. Nós temos que pensar na coletividade. E esse é o caminho. Nós temos uma situação, né? Quando só um lado fala, alguma coisa está errada. Temos que dar a voz para os outros, né? Exatamente. Essa é a nossa preocupação e o nosso intuito aqui na rádio, sempre deixar esse bate-papo sempre bem leve, né? Rodrigo, nós temos aí o pessoal como o Jusceli, o Igor tá com a gente, né? A Kelly, estamos aí com 2.000 pessoas pelo nosso site nos acompanhando. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Tem alguma pergunta aí, Henrique? Nós temos uma que foi enviada pelo site, né? Que a gente fez a triagem aqui, que daí o site, a Vitória coordena lá e manda pra gente pelo arte sempre. Uma dúvida que ficou é a seguinte, quando nós estávamos falando ainda da educação. Mas daí a gente foi trocando, não quis interromper. Okay. Aquela estrutura que vai ficar, porque pergunta. É uma grande estrutura no centro da cidade. Como é que vai ficar aquela estrutura? Muito bacana, né? Sendo a cidade. Nós tivemos lá com o prefeito aí fazem 15, 20 dias, olhando aquela estrutura. Tem alguns problemas estruturais sérios lá que precisam ser resolvidos, né? Mas o que fazer com aquela estrutura, né? Então, assim, Henrique, ainda é um planejamento de governo. Nós, como aconteceu isso muito recentemente, que não, na verdade nós não pensávamos que ia ser agora, tá? Sim. Isso aconteceu numa conversa no final do ano, até foi uma surpresa para muitas pessoas. Fomos criticados por isso também, que uma hora para outra e tal. Não, é que a coisa aconteceu muito rapidamente, surgiu essa oportunidade do governo do estado e o cavalo passa encilhado, né? Então você tem que subir. E é uma vez só. E tem que ter coragem, vamos tomar atitude e vamos fazer. Aquele lugar lá, nós temos uma intenção de ou fazer um berçário industrial, né? Que existe uma possibilidade de um berçário industrial, alojar empresas, né? Ou você ampliar o atendimento para o idoso, que essa é a maior preocupação deste governo, Henrique. Nós estamos pensando lá na frente. Eu vou ficar velho, você vai ficar também. As pessoas estão envelhecendo e cada vez mais isso tem aumentado naturalmente no nosso país, no mundo, né? Aqui não é diferente. Nós temos que dar uma atenção especial aos nossos idosos, né? Nós temos que ter um lugar para acolher esses nossos idosos. Então ali sendo um lugar muito bacana para daqui a pouco ter um atendimento especial para os idosos, né? Até de repente uma clínica, montar um projeto, fazer uma licitação, uma clínica que possa se instalar aqui. Nós temos o balneário que pode agregar nesse sentido. Você imagine você, um fato, né, isolado. Eu tenho uma família que mora lá em Passo Fundo, que tem uma senhorazinha de idade, uma mãezinha lá que por anos cuidou dos filhos e que está lá num apartamento lá no centro de Passo Fundo, com uma qualidade de vida não muito boa, né? E aquela família resolveu, não, vamos levar minha mãe aqui para um lugar que ela possa ficar melhor, que ela possa ter convivência, que ela possa ter atendimento psicológico, fisioterapeuta, tal, uma clínica bacana. Que lugar que nós podemos levar ela? Eles começam a escolher, né? Isso acontece, todos os dias acontece. Olha, nós temos uma clínica em Marcelino que pode acolher essas pessoas. Poxa, mas tem um balneário lá em Marcelino. Nós podemos ir lá todo final de semana, ir no balneário, vamos se divertir, vamos lá visitar a mãe, pode levar os netos para visitar e tal. Então a gente pode unir o útil ao agradável também, né? É um pensamento de governo. Criar naquele espaço talvez uma clínica, o próprio CRAS, né? Nós estamos ali ampliar a nossa assistência social, né? Já pensamos em até levar algumas salas para lá. O Conselho Tutelar hoje está numa salinha pequena. Isso. A gente foi lá conversar com eles. Tu entra de frente e sai de costas. É horrível. O lugar que eles estão lá, cara, sabe, a gente dá o suporte, mas não é como a gente queria. O Conselho Tutelar hoje tem um espaço, tem um carro e tal, mas poderia ter uma sala mais ampla, né? A sala do conselho é menor que o estúdio da rádio. Cara, isso, é verdade. A própria Emater está caindo os pedaços, cara. Também. Estão vivendo lá no meio dos cupim. Verdade. Pô, se tirar os cupim, a Emater cai. Cai a Emater. Entendeu? Então, daqui a pouco, nós podemos fazer uma parceria com a Emater para levar para lá. Então, ao longo deste ano, várias ideias estão sendo compiladas. Vamos fazer pelo melhor e vamos dar vida para aquele local. O que nós temos que fazer é manter o patrimônio. Né? Abandonado não vai ficar. Falando em patrimônio, rapidamente, nós estamos fazendo aqui gestão, falando em gestão. A Casa da Cultura.
Cara, a Casa da Cultura, ela tava caindo, ela tá caindo o telhado, ela... É uma obra que foi feita assim, sabe, meio aos trancos e barranco, lá naquele período de 2000 lá. E hoje ela está obsoleta, então nós vamos, nossa ideia, fechamos a Casa da Cultura, já fechamos ela, isolamos lá a parte do museu. Mas ali foi uma questão de segurança, né? Questão de segurança, não tinha mais como utilizar. Nós vamos passar todo aquele patrimônio, o Museu Ferroviário, para os amigos da ferrovia. Lá embaixo na estação vai ter um espaço lá para isso, tem um projeto bem bacana que vai surgir pela frente. E vamos vender o prédio a ideia é vender o prédio onde é a Casa da Cultura. Deixar uma empresa se instalar, um mercado, uma farmácia, sei lá, qualquer coisa. Esse dinheiro vamos investir em cultura, vamos investir em educação, entendeu? Essa é a ideia. É você fazer a gestão do patrimônio, como é o caso agora do coleginho lá. Nós temos que colocar em dia, manter limpo, arrumar aquelas fissuras que tem lá, aquelas salas que estão... E dar oportunidade. Cara, um berçário industrial. Quantas empresas podem estar querendo um espaçozinho para fazer uma sala de costura, uma sala de pintura, N coisas. Então a gente está esperando também sugestões da sociedade. E se a pessoa tem alguma sugestão, olha, lá para fazer aquele espaço dá para fazer tal coisa, vamos fazer. Nós levamos um empresário agora há pouco tempo atrás lá para dar uma olhada. Olha, o que tu acha? Dá para instalar a tua empresa aqui? O cara está pensando, uma fábrica de móveis, uma fábrica, sei lá, entende? Tem N coisas que a gente possa fazer, gerar emprego e renda e manter o patrimônio. Abandonado não fica. Abandonado não vai ficar. Esse ano nós vamos dar um jeito naquilo lá. Rodrigo, eu quero agradecer muito de você ter vindo aqui na rádio, ter conversado, ter esse bate-papo. Espero que o bate-papo tenha sido agradável, né? E a hora que quiser retornar para a rádio, nós vamos ficar aí no aguardo. Só mandar um WhatsApp, ó, tal dia eu quero ir conversar sobre tal assunto. A rádio vai estar de portas abertas. Eu vou te alimentar com algumas coisas aí a partir de agora, que a rádio está voltando, está iniciando as suas atividades, né? É importante como meio de comunicação, para que as pessoas saibam o que está acontecendo com o município, os eventos, as coisas. Eu vou te mandando as notícias pelo WhatsApp. Se dentro da medida do possível tu publica para a gente também, as ações de governo. O que a gente puder ser parceiro, Henrique, a gente vai ser parceiro, né? Dentro das limitações legais e possíveis dentro de uma administração pública. Dizer para vocês, Vi e Henrique, que vocês estão de parabéns, né? Vocês são vencedores porque estão fazendo um negócio aí. Você me levou a essa ideia, ele queria fazer lá no balneário. Nós temos um problema sério lá no balneário de legalidade de ato. Hoje o ECAD nos cobra muito. Qualquer evento que a gente faz, que tem música, alguma coisa, eles estão lá no sobretaxando. Então nós temos um problema de entrave legal dentro do próprio balneário. Tínhamos uma ideia uma vez, né? Então são coisas que a gente tem que fazer conforme a legalidade de ato, né? Então parabéns pela rádio, parabéns por vocês estarem aqui trazendo boas notícias, música boa, a palavra de Jesus aí, né? Eu acho que é importante isso aí. Para a sociedade, o meio de comunicação, ele ajuda muito. E ajudar a esclarecer para nós, como esse foi o caso do convite de hoje, eu te agradeço muito aí, porque eu nunca fiz o que eu fiz hoje aqui, de conversar sobre vários assuntos, provocar essas espinheiras aí, né? Contar novidade, né? E vem muita novidade pela frente aí, né? Temos o projeto ProLuz, agora o Procel Reluz, né? Que vamos trocar toda a luminária LED da cidade, vai ficar tudo diferente. Aqui no bairro essa luz amarelada, ela vai clarear com a LED, então vai acontecer agora nos próximos meses. O processo demorado, era para ser o final do ano passado, agora compramos o material, vai chegar nos próximos dias, vamos começar a instalar. Então devagarinho a gente vai procurar melhorar os bairros da nossa cidade, que já estamos fazendo alguns trabalhos também, né? E tudo em prol da nossa sociedade, né? Sem pensar em plano de governo, em plano de poder, né? E sim em plano de vida melhor para a sociedade. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do prefeito Delfim, é o objetivo do prefeito Goy, todos os secretários estão imbuídos desse objetivo e vamos lá. Agradeço muito mais uma vez, parabéns! Eu que agradeço. Vi, vamos trazendo a última música aí para nós então. Eu quero agradecer a todos vocês que estiverem junto conosco, pessoal do aplicativo, agradeço muito vocês e espero que semana que vem nós voltamos aí com mais entrevista e mais bate-papo para vocês.